Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Souza. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe. Nós somos casados e somos missionários da PAN, proclamando ao mundo. Somos daqui de Campinas, interior de São Paulo, e a gente está aqui para conversar um pouco sobre vocação. Exato. A ideia é ter uma conversa franca e direta, porque no meio cristão, às vezes até no meio missiológico e teológico, tem meio que uma mítica, né? Do que é a sua vocação. Porque, aliás, é mais fácil a gente pedir que um anjo apareça e mande a gente fazer tudo o que a gente tem que fazer, do que a gente ter maturidade para ler a Bíblia e entender a nossa realidade, entender as nossas aptidões e direcionar isso a um serviço na igreja local, por exemplo. Né? No nosso caso mesmo, eu sou educador, sou geógrafo, a Ju é pedagoga. Então, desde a nossa formação, a gente tinha o intuito de não só ser um professor da área de humanas, de ser uma educadora das séries iniciais, mas tudo isso ser usado para glorificar a Deus, ser usado para se relacionar com pessoas e levar pessoas a Cristo. Nossa primeira atuação, por exemplo, aqui na região de Campinas foi com a Ju, que ela tinha o Expedição Mochila, aqui em Campinas, que era como se fosse uma escolinha de futebol, só que essa escolinha de futebol tinha algumas regras diferentes. Por exemplo, as crianças quando iam jogar com a gente tinham que levar a Bíblia, ia ter que participar do devocional, se falasse palavrão no meio do jogo era falta e parava tudo. Então, desde das regras que a gente punha no jogo, ao que a gente fazia de devocionais, o nosso intuito era sim evangelizar, mas nesse caso também discipular novos convertidos. Por isso que a gente passou um tempo inserindo esse grupo novo convertido na comunidade cristã do bairro, na comunidade cristã de uma igreja que abraçou esse projeto. Para não mais ver apenas crianças como crianças, essas crianças são as crianças do projeto, são as crianças do Felipe e da Juliana. Não, são crianças da igreja, são membros da igreja. Então a nossa escola inicial foi muito isso, a gente servir sim a nossa comunidade, sim querer uma melhoria para essas crianças, mas levar Cristo Jesus a elas. Ser bem direto a isso, bem franco com isso. E é muito legal quando a gente entende que a nossa vocação, nosso chamado tem muito mais a ver com o que Deus colocou nas nossas mãos para a gente fazer, as nossas aptidões, os nossos dons, do que propriamente um espaço geográfico. Porque na nossa vida mesmo a gente experimentou muito isso. Nós começamos aqui no nosso bairro, servindo as crianças do nosso bairro, e depois Deus foi nos direcionando para o campo transcultural. A gente serviu muitos anos a partir da missão Portas Abertas, né? Servindo a igreja perseguida, mobilizando jovens aqui brasileiros, sim, mas também servindo no campo, contrabandeando Bíblias para a China e outra experiência também, como na Colômbia, servindo órfãos vítimas das Farc, né, das perseguição das Farc. Então, a gente passou por essa transição, mas a gente nunca deixou de fazer aquilo que Deus tinha colocado nas nossas mãos para fazer, né? Aquilo mesmo que a Bíblia fala. Alguns Deus chama para mestres, outros Deus chama para evangelistas e assim por diante. Então tenha em mente qual que é a sua vocação, qual é a aptidão, o dom que Deus colocou nas suas mãos, e esse dom vai ser usado onde quer que você esteja. Por isso é muito importante a gente entender que servir a igreja local é um grande começo, é um grande passo. É um começo sim, mas é algo ininterrupto. Mesmo quando você está no campo missionário, mesmo quando você está no campo transcultural, você continua sendo membro da sua igreja, você continua sendo uma ovelha dali. Então ali é uma extensão da sua igreja, né? E você é uma extensão, né? E você são os olhos da igreja no campo missionário, né? Isso é uma via de mão dupla também, esse relacionamento, essa aproximação das pessoas para o campo missionário, isso é uma responsabilidade nossa também. Mas como é importante você dar valor para esse tempo de servir a sua igreja, de fazer muitas vezes coisas que ninguém vê, servir nos bastidores. Puxa, quanta vez a gente, né, tava ali lavando banheiro, enrolando cabo, servindo as crianças, não menosprezando essas coisas, pelo contrário, dando a devida importância e o devido valor diante de Deus e diante das pessoas, de que isso é fator decisivo para a sua vocação, para o desempenho da sua vocação. E que talvez, se um dia Deus for te levar lá para a China, ou para o Oriente Médio, ou para a África, enfim, para onde Deus te levar, você também vai ter que fazer essas coisas, você também vai ter que lidar com pessoas, você também vai ter que trabalhar em equipe, você também vai ter que se subordinar a pessoas.
Você também vai ter que discipular pessoas, né? Então, como é importante você aprender a fazer isso aqui, onde não há choque cultural, onde não há diferença da língua, onde não há choque gastronômico, né? Como é importante isso, né? E à medida que Deus foi nos direcionando para o campo transcultural, depois nós trabalhamos diretamente com chineses, né? Com uma organização chinesa, trabalhamos por 4 anos com eles. Então, a partir disso, nós entendemos realmente que nós deveríamos abrir mão dos nossos trabalhos, né? Nós já vimos ali, dentro dos nossos trabalhos, o agir de Deus, né? A vontade de Deus sendo cumprida ali, o reino de Deus sendo manifestado ali, mas nós entendemos que nós precisávamos, então, deixar os nossos empregos para nos dedicarmos, então, tão somente à obra missionária, né? E desde então, estamos aí. Sim. Foi uma coisa bem natural também, né? Não tem uma questão de, mas como. É claro que vem os temores, vem os medos, mas é muito o que a gente tinha em mente quando a gente teve esse processo de, vamos sair dos trabalhos, das profissões, para viver inteiramente da obra. Tá, mas o que muda nisso? Se o tempo todo a gente entende que as nossas necessidades elas não eram supridas porque um colégio me pagava bem no final do mês ou pagava não, a gente sabia que as nossas necessidades eram supridas e até hoje são supridas e sempre vão ser supridas por Deus. Deus é o nosso provedor. A nossa esperança está em Deus, não está no nosso intelecto. A gente, é claro que a gente se preparava as aulas, preparava as coisas, a gente tem que ter as responsabilidades, claro, porém, a gente sabe que Deus é o nosso provedor. E bom, para finalizar então, hoje nós trabalhamos na PAN. Se você tiver curiosidade ou interesse de conhecer mais, o site é pam.org.br, tá bom? Esse trabalho da PAN é um trabalho de missões locais, com foco em evangelismo em espaços públicos, privados, especialmente escolas públicas, praças ao ar livre, hospitais, presídios, comunidades terapêuticas. Então hoje Deus tem nos dado a graça de poder evangelizar a nossa cidade, né? E também servir a nossa igreja local e também servir missionários, né? Dando aula em escolas de missões, capacitando pessoas, fazendo treinamentos para quem também quer seguir o chamado, a sua vocação em tempo integral, enfim. Então a gente quer encorajar você e agradecer você por esse tempo que a gente pôde estar junto, ainda que distante, mas que Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe, irmãos.